Vamos, então, começar a ouvir os nossos convidados. Vamos nos ater aos 3 minutos, e depois, se a gente tiver mais tempo, a gente pode voltar à discussão, para que todos tenham... Pois não. Vamos nos ater aos 3 minutos, né, todos terem oportunidade, são muitos os convidados. E o João Leite está me sugerindo aqui de ouvirmos primeiro Luiz Antônio Ataíde. Aqui, Ataíde. Aqui. Aqui no meu lugar. Doutor, espera aqui. Fica mais próximo. Onde é que você está aí? Muito bom dia a todos, presidente Roberto Andrade, presidente dessa comissão. Eu queria, no seu nome, cumprimentar a todos aqui, os deputados presentes, senhores prefeitos, senhores vereadores, todos aqui presentes. Em 3 minutos, só se pode falar aquilo que seja absolutamente essencial. O nome dessa comissão, ela dá a dimensão daquilo que está em jogo. Nós estamos falando na agenda de prosperidade dos mineiros, não na agenda da comodidade de 2 ou 3 mil passageiros que querem dormir mais 30 minutos. Nós não podemos, a essa altura, na segunda década do século XXI, nós, na realidade, renunciarmos a estar ligado ao mundo. O emprego do futuro, ele depende da altíssima conectividade das rotas aéreas. Esse não é um sonho dos mineiros. O governador Hélio Garcia, quando tivemos a inauguração do aeroporto, falou: tivemos as asas, precisamos do acesso. Em seguida, no governo Eduardo Azeredo, quando veio aqui o Juan Torres Tolosa, ainda no século XX, na década de 90, quando deixou todo mundo calado, ninguém dormiu essa noite, quando ele disse: será um erro histórico se não houver, na realidade, e um dano às gerações futuras, Minas Gerais não entrar na logística avançada para gerar o emprego do século XXI. Quando tivemos o governo Itamar Franco, comprou Confins, olhando o aeroporto no seu tentar decolar, na realidade, como nós podemos imaginar a essa altura, depois de todo um esforço esse que foi aqui, a exaustão debatido aqui nessa casa, a exaustão debatido na sociedade de Minas Gerais, aqui na sociedade não só de Belo Horizonte, mas de toda a região metropolitana. Esse aeroporto, ele, na sua lei inicial, ele era o aeroporto metropolitano de Belo Horizonte. Nós estamos no meio de uma falácia de dizer que existe o aeroporto de Belo Horizonte e existe o aeroporto de Confins, existe o aeroporto internacional de Belo Horizonte, que ele, na realidade, ele tem a dimensão de mudar a agenda, como aqui disse o deputado Sargento Rodrigues, a agenda do desenvolvimento de Minas Gerais. O que nós estamos falando é do emprego do futuro. É uma falácia dizer, eu fiquei assustado de dizer que a volta dos voos, quebrar a malha aérea nacional, imagine, meu Deus, quebrar a malha dos principais voos que hoje tem para Rio e São Paulo. Eles estão rindo hoje, esperando de novo voarmos para Pampulha, perdemos as conexões, perdemos a possibilidade de mais voos internacionais e alimentar, sermos tributários novamente. Voltar Raul Bernardes, Minas exporta minério e mineiros, não pode. Isso tem que acabar de uma vez por todas. Aliás, isso acabou, isso foi discutido. Foram 30 mil horas de consultoria, não estou falando de governo, não. Estou dizendo de um projeto de Estado, porque o que estava na mesa, presidente, era o emprego na nova economia. E foi com isso que, na realidade, juntamente, está aqui, amigos da Infraero, o Mário Jorge, o Wagner, de maneira coesa, com o governo federal, tínhamos que ter, na realidade, um equipamento de infraestrutura a fazer, de fato, o grande salto da economia de Minas Gerais. O aeroporto internacional Tancredo Neves, nos municípios de Confins e Lagoa Santa, é o que foi a CEMIG nos anos 50, para levar a economia, ligar as 20, 30 cidades e nós, na realidade, sermos do tamanho de um Chile. Não se pode falar que existe Belo Horizonte, o restante da região metropolitana,
Nós precisamos sair de Belo Horizonte ser a capital de Minas Gerais e ser a capital de todos os mineiros, mas pela agenda da prosperidade. Isso não pode imaginar que nós vamos voltar. E, claro, as companhias aéreas querem as melhores rotas para Rio, São Paulo e Brasília, que isso significa 50%, 60%. Quem vai dizer que vai se comprar um avião a mais, que vai se ter uma nova malha nacional? Não, nós vamos carregar Rio, São Paulo e Brasília para os voos internacionais e para as conexões nacionais. Isso a duríssimas penas se colocou. Tem mais de 800 milhões de reais de recursos dos mineiros em estudos, em projetos que fizeram já a primeira plataforma de infraestrutura, que precisa terminar. Toda Cristiano Machado, como via seletiva, os seus projetos executivos, o que precisa, como foi colocado, é empreender, é não tergiversar. Aqui está, de um lado, a comodidade contra a competitividade, contra o emprego que precisa ser gerado. A abertura do aeroporto da Pampulha vai ceifar empregos, vai evitar com que nós possamos saltar dos hoje 18 mil empregos já gerados para os 30, os 40, os 50, até 2035, aos 500 mil empregos. A região metropolitana de Belo Horizonte está com 8 milhões. São 2,5 milhões de mineiros hoje no ensino médio. Como que nós não vamos gerar emprego? Nós tínhamos que estar rigorosamente de braços dados nessa agenda para competir com São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Esse aeroporto, na década de 70, era o hub. A Infraero pode confirmar aqui. Não era só o aeroporto militar, que os argentinos, na realidade, não chegariam aqui, não. O aeroporto está no lugar certo. $600 em cada pouso a menos do que São Paulo. Na hora que esse aeroporto decolar, nós vamos, de fato, competir para gerar emprego aqui. A malha aérea nacional tem que ter aqui a terceira rótula do Brasil. Foi para isso que foi feito. Isso não é um projeto de governos anteriores, isso é um projeto de Estado. Então, esse fato é que realmente tem que estar na ordem do dia. Então, senhor presidente, o que está na agenda é a agenda do emprego. E isso tem a ver muito com os setores da economia hoje existentes. A customização que nós precisamos da tecnologia, e nós sabemos isso. Brasília hoje tem no seu aeroporto o principal equipamento econômico do Distrito Federal. E você sabe por que não aconteceu? Porque muito ladinamente, como se fala lá em Montes Claros, o comandante Rolim, aproveitando da legislação, 24 anos atrás, aproveitando a aviação, tirou com 2 Fokkers de Tancredo Neves, que teria já que ter o acesso, trouxe esses voos para a Pampulha, começou a vender passagem a $400, lotaram, porque ninguém é contra, não tem nada de ilegítimo ser contra a comodidade, de forma nenhuma, mas temos que ter escolhas. É preciso realmente a gente ter essas escolhas. Naquela época, nós, na realidade, apagamos o Aeroporto Internacional Tancredo Neves. 20 anos nós perdemos. Brasília hoje está com 24 milhões de passageiros. Isso estaria aqui. 18 anos depois, esse esforço todo para fazer os investimentos, e estamos na situação atual. Voltar novamente à Pampulha? Voltar, na realidade, a carregar Brasília, São Paulo e Brasília, para que as conexões para tanto o território brasileiro como para fora? Hoje, o único voo que nós temos da Azul, por que isso? De todo o Brasil para Buenos Aires, sai de Belo Horizonte. Aqui há um fato claro. A geografia não foi madrasta de Minas Gerais. Nós estamos no epicentro da região sudeste. Nós temos que colocar isso a favor dos mineiros, do desenvolvimento dos mineiros. Então, nós não podemos olhar e imaginar que, por conta daquilo que, inclusive, está no requerimento da própria Infraero, a Infraero coloca lá de que a abertura do aeroporto da Pampulha é para sua autossustentabilidade, inclusive para o desenvolvimento da região, meu Deus, com toda a malha viária que foi toda proposta, os projetos executivos prontos, Neves com 18 minutos, Contagem com 25, Betim com 40, Ouro Preto com 1h40. O que falta é o acesso, não é mudar o aeroporto, não é fraturar a malha nacional.
A gente não pode tergiversar isso. Eu acredito que todos tenham bons propósitos. Não é possível que os belo-horizontinos não possam querer o seu aeroporto internacional para se ligar ao mundo. Uma cidade que precisa urgentemente de ser a capital do serviço avançado. Belo Horizonte precisa ser a capital dos mineiros pela agenda do progresso, e não pela agenda sectária de simplesmente alimentar 3, 4, 5, 10 rotas para Rio por conta da comodidade, ainda que não seja ilegítimo fazer isso. Então, eu queria concluir aqui de que esta agenda é a agenda do desenvolvimento econômico. Não é a agenda de mudança de rotas. Não é a agenda de retroagir o aeroporto da Pampulha. É a agenda daquilo que vai fazer os mineiros capazes de, no século XXI, poderem oferecer mais empregos e oferecer mais prosperidade. Muito obrigado.